10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Bom dia. Vamos lá, tá começando mais um Morning Show aqui pela Rede Jovem Pan. Sua revista radiofônica, aquela nossa conversa matinal hoje, terça-feira, 13 de dezembro de 2016. Você que tá indo pro trabalho, acompanhando a programação da Jovem Pan, começando os seus afazeres em casa, ligadinhos aqui na nossa conversa. Vamos em frente, tem muita coisa pra gente falar no programa de hoje. Lula lá! Polícia Federal indicia ex-presidente, ex-primeira-dama e ex-ministro petista no âmbito da Lava Jato. Vamos falar também do clima tenso entre Sérgio Moro e a defesa de Luiz Inácio em nova audiência na Justiça. Maomé vai à montanha. As reações e declarações do apresentador Silvio Santos ao visitar a exposição dedicada a ele, no MIS, em São Paulo. Pesadelo. O zagueiro Neto da Chapecoense fica sabendo do acidente aéreo que sofreu e, segundo os médicos, diz que teve um pesadelo e sonhou com isso um dia antes da tragédia na viagem até Medellín. Esses são alguns destaques do Morning Show que está só começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Quero Ed. saber se temos uma hashtag para chamar de nossa nesta terça-feira. E aí, temos ou não temos? Temos sim. Sabe que ontem a gente falou aqui do assunto, que não vai sair do noticiário tão cedo, né? Porque tá todo mundo nessa lista. Já até sei o que você da vai falar. Odebrecht. Ah, exatamente. Não tá todo mundo nessa lista? Pô, Caranguejo, Campari, gripado tá lá, decrépito, boca mole, toda essa galera. Todo feio. Não é verdade? Uhum. Tudo feio é bom. Mas aí eu fiquei pensando, né? Eu, por exemplo, não tô nessa lista. Você tá? Eu não tô, claro que não. Não eu sou tá, honesto. tem certeza. Como milhares e milhares e milhões de brasileiros. Bom, então os honestos não estão na lista, mais ou menos isso, ou sei lá. Então a nossa hashtag de hoje é meio grande, mas eu tenho certeza que você vai querer engajar, mesmo se você não quiser participar com uma gracinha, um gif, alguma coisa. Porque, enfim, vamos convocar os brasileiros honestos, esse pessoal que hashtag não tô na lista da Odebrecht. Boa, hashtag. Vai lá, hein? Dá um copy-paste. Eu vou postar aqui no Twitter pra vocês não se darem ao trabalho de ter que escrever tudo isso, tá? Não tô na lista da Odebrecht. Você também não tá, eu sei, querido Eu não ouvinte. tô, né? Você também não tá, tá? ouvinte? Não, né? Tá acordando às 5 pra trabalhar, né, querido? É Dá um pouco duro diferente. danado, paga o imposto ferrado, né? Se esforça, vai lá no fim do mês pra pagar apertada aquela conta. E nisso, aquela contabilidade paralela ali nas grandes salas de negociatas do Brasil vão, né, mandando bala aí, né? A gente já fez uma brincadeira ontem aqui, foi ontem, né? Sobre os apelidos, né? Você sabe que o Todo Feio reclamou, né, Edgar? Bom dia, Vini. Bom dia, o Ele Hinaldo reclamou. Leitão, deputado. Ele ficou... Falou, eu? Se sentiu ofendido, né? Imagina, Mas não é bem assim, acho né? que se enganaram. Pro Pineiro, tudo bem, mas todo feio não, né, gente? Bom dia, Ellen. Buenas! Tá bom esses chimas aí? Você viu só? Tá vendo por que eu tô com esses chimas aqui? Porque agora a gente tá em Porto Alegre também. Estamos lá. Olha aí, amigos e Eu trouxe aqui pra bagulho. brindar. Voltamos a fuder. Porto Alegre 90.7 FM na capital gaúcha. Aí, esse programa é a fuder, hein? Pô, Tria fuder. Tria fuder. É. Olha aí, muito legal tá aí na capital porto-alegrense falando com vocês também. Queremos ouvir mensagens. Aproveitem e interajam com a gente nessa hashtag sugerida pela Paulinha. A hashtag não tô na lista da Odebrecht. Eu tô, né? Você Eu contei tá. ontem aqui É que eu tô, verdade. né? Eu apareço lá, gremista. É tá lá. verdade, gremista. É você. Gremista saltitante. E olha, pra ser gremista, a cor do vestido dela, pra quem nos acompanha pelo YouTube, tá bem a caráter, Você né? vê que a gente é civilizado, Certo. entendeu? A gente vem em solidariedade ao co-irmão que caiu aí pra Série B. Você prefere que eu chame o teu vestido que é igual de uma outra personalidade radiofônica ou você prefere... É colorado, que eu diga que é colorado, É é colorado, tá bom. Então, Então, que assunto aí, ô. vamos lá. Vamos a licença aqui para uma piada interna. Vamos lá, você pode interagir também pelo WhatsApp 11 931 17 1009. Você pode mandar uma mensagem de voz ou um vídeo pra gente. Sabe por quê? Hoje, 13 de dezembro, é o dia de nascimento do grande Luiz Gonzaga. Sabia dessa? Nossa, eu não sabia. E, portanto, aí escolhido como o Dia Nacional do Forró. Hoje é o Dia Nacional do Forró? Isso, eu vou convocar os nossos ouvintes a interagirem com a gente pelo WhatsApp, né? Vou promover uma verdadeira festa forrozeira aqui nessa manhã de terça do Morning Show, tá Oi? bom? Vocês topam?
Vamos lá, ouvintes, mandem bala aí, gravem uma mensagem pra gente em áudio, ou você pode cantar um forró, mandar uma letra do velho Luiz, né, do velho Gonzagão pra gente. Será que não tem alguém que toca sanfona? Putz, seria demais. Pra fazer um vídeo pra gente? Legal, hein? Pode mandar em vídeo também. Ia ser demais, né? Você sabe que tem uma tendência aqui, não sei, a nossa aferição aqui, a nossa decisão da premiação, ela tem uma tendência quem manda vídeo. A manda vídeo, As né? superproduções sempre estão à frente. Exato. Vai lá, grave uma mensagem de voz, então, o áudio cantando um forró, grave um vídeo tocando uma sanfona, um triângulo, uma zabumba, por que não? Manda pra gente que você concorre ao final do Morning Show ao nosso kit que tem a caneca e a camiseta do Morning. Olha, aproveitando aqui essa ideia de forrozão, Paulinha, vamos lá. Você que é uma mina... Você é uma mina de atitude? Vai lá, tira o Vini pra dançar, vai. Sério mesmo? Vamos lá. Não. Eu fiz dança de salão, hein? Aqui, vai lá. Eu vou arrasar. Sem ensaio não dá. Vini, vamos provar que a gente se ama pra esse chefe. Vamos lá. Essa dança vai motivar aqui os meninos. Olha aí, galera, a dança dos famosos. É brincadeira, hein? Vai lá. Vou passar Não teve vergonha. ensaio, né? Fiz dança de salão. Rala a coxa, vai. Vai lá. Fique mais um bocadinho. Se você for seu nego chora. Os caras estão dançando mesmo. Todo gingado de Vini, só que não. Não quero sair mais não. É brincadeira, meu. Vini pede valsa, meu. Pede forrozeiro. Olha, aqui, Vini. né? É quase um sobrenome germânico teu, porque parece que tá arrastando o armário, a coitada da Paulinha ali. Aí, forró no escuro com o mestre Luiz Gonzaga. Guardinho. Foi demais, dá pena, você dança muito, querido. Eu não dançava forró desde o Expresso São Bernardo. Rapaz, essa ressaca que chegou ontem aqui no programa, pô. Ah, mas aí Estava foi... onde? Aí foi funk mesmo. Aham. Olha aqui, pode curtir nossa página no Facebook também. Tem sempre um conteúdo extra, além do que acontece neste cubo multicolorido do rádio brasileiro. Te convido a passar a próxima hora e meia, colados aqui na Jovem Pan, acompanhando todas as notícias que repercutem no noticiário. Falando nisso, vamos começar com uma aí, Ellen. Vamos lá. A Polícia Federal indiciou ontem o ex-presidente Lula, a mulher dele, eu ia falar a ex-mulher dele, a mulher dele, Marisa Letícia, e o ex-ministro, o Antônio Palocci. Palocci também no âmbito da Operação Lava Jato. Esse indiciamento tem dois, são dois os motivos para esse indiciamento, hein, Ellen? Conta pra gente. São dois inquéritos distintos, mas que eles acabaram ali colocando no indiciamento ontem, juntos, que é o seguinte: o primeiro inquérito, a gente está falando da tentativa de, na verdade, na compra efetiva de um terreno para instalar o Instituto Lula. Aconteceu que essa compra foi negociada, mas no fim nunca o Instituto Lula foi instalado nesse local. E todo o dinheiro aí que seria usado na compra deste terreno veio de propina do Odebrecht, tudo isso intermediado pelo ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, né, teria ajudado essa negociação. O segundo inquérito diz respeito a um apartamento que fica na frente do apartamento onde Lula mora, em São Bernardo do Campo. Esse apartamento teria sido comprado por um primo do Bunlai. Para quem não sabe quem é o Bunlai, é aquele pecuarista popularmente conhecido como amigão do Lula, né? O Bunlai, então, o primo dele teria ali comprado esse apartamento e alugado ao ex-presidente. Só que o ex-presidente nunca pagou um aluguel. Não há nenhuma comprovação de que ele tenha pago efetivamente esse aluguel, muito embora ele tenha usado o apartamento em alguns momentos, desde 2003 para cá. Então, por causa disso, o Lula, a Marisa Letícia, o ex-ministro Antônio Palocci e mais 4 pessoas foram indiciados por lavagem de dinheiro, corrupção passiva. O advogado dele, inclusive, né? Um dos advogados advogados está junto nessa denúncia, é um desses 4 aí a mais, né? Corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tudo isso por causa de uma suposta propina recebida do Odebrecht nesses 2 eventos aí distintos. Ellen, ainda sobre o ex-presidente, o clima ficou tenso. Teve até um bate-boca, levantaram vozes ali numa audiência, e esse embate ali de palavras envolveu o juiz Sérgio Moro e os advogados de defesa do Lula, né?
Pois é. As vossas excelências se respeitaram mutuamente ali? Gente, eu acho que a Cristina é que tinha que mediar essas audiências lá em Curitiba, sabe? Acho que Cristina tem um know-how bom pra essas coisas, porque é sempre tiro, porrada e bomba, né? O que aconteceu foi o seguinte, o Ministério Público Federal começou a indagar uma das testemunhas de acusação, a Marilza da Silva Marques, é uma engenheira da OAS, e ela estava sendo indagada pelo Ministério Público Federal, que é parte da acusação. Aí a defesa do Lula começou a intervir nessa indagação, ou seja, indagação, interromper. inclusive, foi acerca de como Marisa Letícia recebia... E o filho mais velho do Lula, se eles chegaram em algum momento... Se comportavam, né, durante essas visitas Isso. aí. Eles queriam saber, o Ministério Público queria saber, se a Marisa Letícia e o filho mais velho chegaram a participar das negociações daquele apartamento lá no Guarujá, o triplex do Guarujá, né? E aí os advogados do Lula iam interrompendo. Por 3 vezes interromperam ali o promotor. Eles alegavam que ela já tinha respondido sobre isso, né? E aí o juiz Sérgio Moro estava ali, né, mediando, ficou um pouco impaciente com as interrupções. O que aconteceu? Aconteceu isso que a gente vai ver no videozinho agora aí, um bate-boca. Nessa visita, a dona Marisa Letícia estava sendo tratada pelo Grupo AS como uma pessoa que poderia vir adquirir o imóvel ou como uma pessoa que já havia adquirido, já era proprietária do imóvel, o imóvel já estava destinado para ela. Fica o protesto aqui de novo, Excelência. Doutor, está sendo inconveniente. A opinião da testemunha. A defesa não é inconveniente na medida que nós estamos no exercício da ampla defesa. Já foi indeferida a sua questão. Mas eu sei, mas você não pode... Já foi indeferida a sua questão, doutor. Você não pode caçar a palavra da defesa. Posso, doutor? Não pode, porque nós estamos colocando uma questão muito importante, relevante. O ilustre procurador da República está pedindo a opinião da testemunha. E ele não pode pedir a opinião da inconveniente. Já foi indeferida a sua questão. Já está registrada e o senhor respeite o juízo. Mas escuta, eu não respeito Vossa Excelência enquanto Vossa Excelência me respeita como defensor, como acusado. Juiz, já foi indeferido. Vossa Excelência tem que me respeitar como defensor acusado. Aí então Vossa Excelência tem o respeito que é devido a Vossa Excelência. Já foi indeferido. Mas se Vossa Excelência atua aqui como um acusador principal, Vossa Excelência perde todo o respeito. Sua questão já foi indeferida. O senhor não tem a palavra. A senhora pode repetir essa questão que foi feita pelo... A senhora pode responder essa questão? Afinal, ele era tratada como um adquirente potencial ou uma pessoa para a qual o imóvel já havia sido destinado? Ela fala, né, que eles agiam como para quem o imóvel era destinado mesmo, né? O comportamento deles era esse. Isso, os interesses deles, as perguntas deles em relação ao imóvel, como se eles tivessem interesse ali em adquiri-lo. E aí foi esse o bate-boca que a gente ouviu entre o juiz Sérgio Moro e os advogados de defesa de Lula. Então, e mais uma vez, não é o primeiro bate-boca que a gente ouve aí nessas audiências em Curitiba. Vamos continuar na política, levando o assunto agora até Brasília. Zé Maria Trindade conversa com a gente agora, né? Sobre a postura do presidente Michel Temer a respeito das delações dos executivos da Odebrecht e sobre a nova denúncia que recai sobre os ombros de Renan Calheiros. Muito bom dia, Trindade. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí. Olha, Edgar, ontem o presidente Michel Temer mandou uma carta, um comunicado, ninguém sabe exatamente como classificar, um ofício, ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que é o responsável, né, pelas denúncias da Lava Jato contra os que têm foro privilegiado, né? Vice-presidente, presidente, ministros e integrantes do Congresso Nacional. E nesta carta, o presidente Michel Temer verbalizou o que a gente ouve toda hora aqui no Congresso Nacional, nos bastidores. É a pergunta, né? Até quando vai a Lava Jato e de que forma os procuradores e juízes estão agindo? Porque entendem aqui os parlamentares que doação de empresa todo mundo recebeu aqui. Poucos parlamentares é que têm o chamado autofinanciamento ou mesmo vem de sindicatos ou grupos específicos que não demandam dinheiro das empreiteiras. E ficou provado nessa operação que as empreiteiras não doam nada, elas investem, né? E aí todo mundo fica se perguntando, quando eu vou entrar nessa história? Porque eu também recebi doação. Então o presidente verbalizou exatamente esse sentimento aqui, que quer colocar um fim na Lava Jato, mesmo que seja um fim horroroso. Aquela história, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, né? Tá todo mundo se sentindo ameaçado aqui.
E procuradores já também falam, né, que o Temer seria o inimigo principal da operação. Quando ele pede celeridade, né, na apuração disso, do vazamento e dessas delações, ele, bom, primeiro demonstra o interesse em que isso tudo passe com a maior agilidade possível, para que ele possa tentar levar aí o governo a cabo, né? Levar o governo aí a governar, de fato, né? A Constituição foi muito sábia quando colocou o Ministério Público com esta independência, inclusive orçamentária, uma espécie de quarto poder por aqui. Ele não é poder judiciário, mas não é executivo nem legislativo, mas tem toda uma liberdade, inclusive orçamentária, essa independência, né? Então, apesar de ser o presidente da República, o presidente Michel Temer não pode interromper e nem interferir nessa investigação. Então, o que ele pode fazer é dar os sinais de que está inquietando a área política, já que o Congresso Nacional, todas as vezes que tem uma iniciativa para tentar cercear os procuradores, há uma reação contrária muito forte e o Congresso está ficando tranquilo, quieto, né? E agora coube ao presidente Michel Temer dizer que essa investigação interfere na vida do país, né? Na economia, cada vez que sai uma dessas delações, veja bem, uma só delação provocou um estrondo por aqui, né? Paralisou o país. Imaginem se são 77 delações, só nesse caso da Odebrecht, que vão sair e citar os que têm foro privilegiado, né? Então, essa instabilidade, é verdade, interfere na vida do país, mas o próprio juiz Sérgio Moro já sabia disso. Ele sabe do custo Lava Jato, mas aí ele se pergunta, é preciso ou não pagar esse preço para limpar, para refazer, na verdade, as instituições, né? Ô Trindade, e o último coronel, hein? Ele que se safou há alguns dias aí, brilhantemente, na sua astúcia, né? Aí em Brasília. Como é que você acha que ele vai agora se defender e driblar mais essa acusação que recai sobre ele, hein? Pois é, aí a gente lembra daquela famosa frase do pensador Chaves, né? Não contavam com a minha astúcia. O Renan fez o seguinte, ele pediu ao deputado Aníbal Gomes para ir lá buscar o dinheiro, depositar na conta do PMDB Nacional, depois o PMDB Nacional mandava para o PMDB Regional de Alagoas, não foi depositado nada para o deputado Aníbal, e sim para o PMDB Nacional, que repassou para o PMDB local, que veio para Renan, né? E aí a astúcia do Ministério Público descobriu esse chamado caminho do dinheiro e denunciou mais uma vez Renan Calheiros no Supremo Tribunal Federal e também o deputado Aníbal. A defesa do Renan é de que ele não nomeou ninguém, nunca indicou ninguém para falar em nome dele, né? Sim. E o deputado Aníbal disse, não tem nenhum dinheiro na minha conta. Então essa é a defesa dos dois. Mas aí está traçado ali o dinheiro. O dinheiro chegou no PMDB de Alagoas e foi repassado para a campanha do Renan. Certo. Obrigado, Trindade, pelas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. É isso, muito bom dia a todos. Bom dia. Olha, Trindade conversando com a gente. Você vê que é uma... Claro, deixa a justiça trabalhar, vamos ver aqui aonde chega tudo isso, essas delações, as homologações das delações, o que podem levar de esclarecimento pra gente. Mas parece que fica bem claro, evidente o modo como todo mundo agia na política. Mas do que isso, aqueles áudios que foram gravados lá no início do governo Temer, né, de precisamos frear a Lava Jato, precisamos dar um jeito de... Isso é muito ruim quando o presidente vem a público, de certa forma, confirmando tudo isso, né? De uma intenção de frear a operação. Parece um uníssono, a resposta vem em uníssono, não nomeei ninguém para falar em meu nome, tudo foi o partido que administrou, quer dizer, quando você tira da pessoa física, joga uma questão para a pessoa jurídica, é um bololô danado, é um emaranhado que cabe à justiça destrinchar isso. Bom, 10h20, horário de Brasília. A gente estava falando agora há pouco da declaração, né, da posição, da postura do presidente Michel Temer frente a essas novas acusações e essas delações que vazaram aí do comunicado dele para a Procuradoria, enfim, para a Força Tarefa. E a gente aproveita para passar esse assunto aqui para o Opinapan, que é mais uma maneira de você interagir com a programação da Jovem Pan. Baixa o aplicativo, é grátis, preenche um cadastro e tem mais essa fonte de ligação com
as enquetes da Jovem Pan. A pergunta repetindo aí a que foi feita pelo Datafolha, você é a favor ou contra Michel Temer renunciar até o final do ano para a convocação de uma nova eleição? Vale aqui a observação de que uma renúncia é um ato pessoal, né? De um foro pessoal, mas você pode dizer, né? Se você acha que... Se você fosse o Michel Temer, enfim, como é que você consideraria essa possibilidade? Renunciaria para abrir a convocação de novas eleições? Fala pra gente se é a favor ou contra Michel Temer renunciar até o final do ano para ser convocada uma nova eleição. Participe! Amanhã a gente traz o resultado desta enquete aqui pelo Opina Pan. Olá, vamos falar. Vai, tosse. Dei uma tossidinha, obrigada. Vamos falar sério. Quer um chimarrão aí pra passar? A bruxa. Faz uma tosse de bruxa. Olha, podem chamar as crianças pra sala, coloquem as crianças todas próximas ao rádio. Finalmente a gente tem uma teoria muito crível sobre a figura do Papai Noel. Você, como uma bruxinha do rádio, pode trazer os detalhes pra gente. E aí? Eu vou contar. Porque é o seguinte, é muito difícil explicar como o Papai Noel, em uma noite, entrega presente por todo mundo, para todas as crianças. É um trenó atômico. É muito difícil explicar isso. Nenhuma criança acredita nessa história só de trenó. Ou é uma Nimbus... Acertei? Não, mas é uma boa teoria também que a Nimbus pode entrar aí, que é a vassoura usada pelo Harry Potter, porque se a gente imaginar que o Papai Noel é, na verdade, bruxo do universo de Harry Potter, ele poderia, Edgar, muito bem chegar realmente pela chaminé. Mas não porque ele entrou por cima, mas porque ele utiliza o pó de flu. O pó de flu teletransporta os bruxos, inclusive crianças, se precisar, bruxos infantis como Harry Potter, quando era jovem, por todos os lugares, por todas as outras lareiras do mundo, em questão de segundos. Então isso facilitaria muito a chegada do Papai Noel. Essa discussão maravilhosa que começou no site Reddit, que é um fórum, né, onde todo mundo vai lá desenvolvendo as teorias, se expandiu para também uma outra questão. Existe um objeto mágico chamado Vira-Tempo. É usado por Hermione em Harry Potter para que ela frequente o maior número de aulas possível, já que ela é CDF. O Vira-Tempo também poderia ser usado por Papai Noel. Assim, ele prolongaria as horas de trabalho durante a noite e conseguiria entregar todos esses presentes sem problema. E a gente vai mais longe. Você conhece a lenda da rena do nariz vermelho, não conhece? Claro. Essa rena que lidera as outras renas, que tem o nariz iluminado. Pois então, na verdade, essa rena seria o patrono de Noel. Para quem não conhece os feitiços de Harry Potter, Espectro Patrono é um feitiço avançado onde o bruxo conjura ali uma entidade que normalmente é um animal que o protege, entendeu? Inclusive, tem um patrono da família de Harry Potter que é uma rena, uma espécie ali de um viadinho. Então, do Papai Noel também, entendeu? E essa rena do nariz vermelho seria, na verdade, o patrono de Noel. É isso, eu acho que essa explicação é muito melhor do que qualquer outra que alguém já deu. Eu acho que a gente deveria compartilhar isso, explicar para as crianças a partir de agora que Papai Noel é bruxo do universo de Harry Potter. Nossa, Paulinha, que imaginação incrível, hein? Não é minha, é do pessoal do Reddit. Você sabe que até a Time Magazine fez matéria sobre isso, porque realmente é uma boa teoria. O assunto agora é uma personagem da qual nenhum noveleiro que se preze, hein? Esquece, hein? Vini, vou com você que eu vou trocar essa ideia. O Aguinaldo Silva anunciou algo que nem Renata Sorrah sabia. Nazaré Tedesco estará de volta. Imagina isso, Edgar. E aí, Vini? E não é só no Vale a Pena Ver de Novo, não, porque a novela Senhora do Destino, que tinha esta personagem histórica da Renata Sorrah, a Nazaré Tedesco, Senhora do Destino vai ser reprisada agora também no Vale a Pena Ver de Novo, depois de Cheias de Charme. Mas o Aguinaldo Silva, que é o autor desta novela,
colocou na rede social dele que ele ia ressuscitar Nazaré Tedesco na próxima novela que ele vai escrever para a Rede Globo no horário das 9. Lá em 2018... 16, tá acabando. 2018, no segundo semestre. Isso é um sonho, hein? Vai chamar O Sétimo Guardião. Então, peraí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Talvez não tenha nada a ver, porque eu não sou exatamente o noveleiro, mas... É a mesma coisa que aquela... Quem é aqui o que faz várias Helenas? Helena aqui, Helena ali. Não, esse é Manuel Carlos, é outro autor, não tem nada a ver. Peraí, mas aí... Não, é a estratégia só que eu tô associando. Bom, vai. Se o cara vai recriar, vai ter sempre o Nazaré Tedesco, ele pode estar seguindo meio que essa... Não, mas ele quer trazer a Mas aí a Helena, né? Edgar, a Helena são atrizes diferentes, a personagem é diferentes. Mas um dia a Renata Sorrah vai estar... descaracterizada para o papel. Digamos que ele pode chamar uma mais nova. Não, sabe por quê? Para o papel de Nazaré. Não, porque ele disse que a única capaz de fazer Nazaré Tedesco é a Renata Sorrah. Caramba. E aí ele colocou isso. Dona Armênia voltou em outra novela, quer dizer, já aconteceu os personagens voltar, Jamanta. Lembra do Jamanta? É uma emoção quando acontece isso de voltar. E a Nazaré era maldosa demais, gente. Ela roubou a criança do Senhora de Destino, ela jogou a gente da escada, ela era bipolar louca, assim, era muito maravilhosa. E o Aguinaldo Silva, Edgar, você não lembra da Nazaré Tedesco? Não é possível, Edgar. Não, o Edgar faltou no módulo novela 01, tipo, depois da Nazaré, clássicos. A única que chegou um pouquinho perto foi a Carminha. Verdade. Essa você lembra, né? Da Adriana Esteves. Carminha eu lembro, porque ela extravasou muros noveleiros. Bingo, eu tenho que falar depois uma observação sobre isso. Vai lá. Como é que é? Extravasou muros noveleiros. Porque ela ficou conhecida por gente que não necessariamente assistia a novela. Ah, sim. Entendeu? A Ellen queria fazer uma observação? Não, na verdade é sobre essa novela que vai voltar agora, que é bem interessante ela voltar, não vale a pena ver de novo. Eu vou fazer uma observação, mas é mais... Senhora do Destino, né? Essa novela Senhora do Destino, ela é uma novela bastante icônica em termos de cultura brasileira, porque ela preconizou o que viria a ser a classe C. Antes de todos nós da imprensa começarmos a falar sobre classe C, essa novela já era um retrato do que seria essa classe C. E eu lembro que eu convidei... Peraí, que classe C que você tá falando? Classe C é emergente. A novela, tipo de classe C. Tipo que a gente viu nos últimos a classe 20 anos aí. Isso, exatamente. É uma classe que ascendeu aquilo que a gente considera classe média, ou seja, começou a ter poder de consumo, né? Que era a personagem da Suzana Vieira, que era a personagem da Suzana Vieira, que veio do Nordeste para a região Sudeste para batalhar, que tinha como valor máximo o trabalho, a honestidade, né? Para poder crescer na vida. E isso é bem interessante porque é um reflexo de tudo que acabou ali acontecendo no Brasil da novela para frente. Então, e eu lembro que eu recentemente estive no Roda Viva com ele e perguntei, mas como é que você percebeu esse movimento? Porque quando a novela surgiu, a gente não falava ainda em classe C. E ele, eu acho muito interessante, por isso que ele é genial mesmo, ele disse assim, olha, porque eu saio na rua, eu converso com as pessoas quando eu tô no caixa da padaria, quando eu tô no caixa do supermercado, eu comecei a perceber esse movimento. E aí eu perguntei, e agora, que movimento você vê? E ele disse pra mim, eu vejo um movimento contrário, em que todo aquele valor que tinha a Senhora do Destino, a personagem da Suzana Vieira, começa a ser desprezado pela sociedade, em que as pessoas estão começando a achar que é um saco ninguém vai crescer na vida sendo honesto e batalhador. As pessoas começam a ter uma imagem muito negativa do país. Então me parece bem curioso, e quem não gosta de novela, diz que novela é só bobagem, não é. É uma das melhores leituras sociais da nossa sociedade. Eu gostava da Nazaré, né, Ellen? Você vai gostar disso que eu vou falar, porque ela fazia o pessoal sorrar, né? Nossa! Jesus. Depois dessa, minha dança já não foi tão vergonhosa assim. Agora... Eu defendo a risada do Carlos Alberto de Nóbrega nesse momento. Ed, agora a Renata disse que não tava sabendo de nada. Que o Aguinaldo não informou. E aí o Aguinaldo até no site dele colocou, olha... Eu quero até pedir desculpas pra Renata Sorrah por não ter avisado comunicado que ela volta. Mas será convocada. Pode se preparar porque ela vai voltar sim. Aí a Globo talvez vai entrar em contato aí com a Renata Sorrah, né? Pra ver como que vai ser esse meio. Porque ela tava reservada pra outra novela, parece. O Aguinaldo Silva quis puxar esse tapete aí. Vai ver que é tudo um plano dele já, uma estratégia pra conseguir o Ele falou que tava meio breaco na hora que deu a notícia também. Acontece, né? E essa novela dele, O Sétimo Guardião,
É mais louca que essa história da Paulinha aí que ela contou agora de Papai Harry Noel, Potter. do Harry Potter, porque vai ter superpoderes também. Nossa. Vai ser uma novela meio Ah, é ficção. verdade. Ele falou isso, que ele quer retomar uma coisa de ficção, assim, né? Com a Nazaré no Realismo meio. fantástico. A Isso, protagonista vai ser a exatamente. Marina Rui Barbosa. Exatamente. A vilã vai ser a Lília Cabral. E a Lília que vai ser a responsável por ressuscitar Nazaré Tedesco de alguma forma que o Aguinaldo ainda não revelou. Vamos Caramba, aguardar. que loucura. Bom, só posso pedir pro Faustão dar a hora certa agora pra gente. né? É o seguinte, né? A gente convida os caras aqui pra dançar, passa vergonha. 10h35, horário de Brasília. Bom, como todos vocês, integrantes dessa bancada aqui, são chegados a uma polêmicazinha, vez ou outra, né? Vez em quando. Tem uma agora pra gente discutir aqui, né? A gente foi buscar aí uma, inclusive, que rolou em Londres. E ninguém melhor pra comentar com a gente sobre isso que o nosso correspondente, Ulisses Neto. Ulisses, bom, vamos lá. Uma escola, a história é a seguinte, pro ouvinte ficar inteirado da conversa aqui. Uma universidade britânica recomendou que as alunas se vistam mais, vejam só, como Grace Kelly, né? E menos como Kim Kardashian, né? Conta essa história melhor. Bom dia, Ulisses. E aí, Edgar, tudo bem? Um bom dia bom. pra você, pra todo mundo que acompanha o Morning Show. Edgar, ninguém gosta muito de ouvir, né, recomendações de como se vestir, de como se portar, mas o pessoal lá da Queen's University de Belfast escreveu um texto no site da universidade falando sobre como os alunos e as alunas deveriam se vestir nessas festas de graduação, né, na colação de grau e tal, quando as formaturas, nas festas de formaturas, porque eles estavam meio incomodados com o jeito que os alunos se portavam nestas cerimônias, né? Normalmente elas acontecem no verão aqui na Inglaterra, então no Reino Unido, então o pessoal dá uma abusada no decote, segundo a Queen's University de Belfast. E aí eles escreveram esse texto que deu muita polêmica por causa da parte que foi direcionada às mulheres. E aí o texto é isso que você falou, né? Se vistam mais como Grace Kelly, Tipo comportadinhos. e menos como Kim Kardashian, né? Dizendo que as mulheres deveriam Recatadas. ter uma postura mais sóbria e evitar a qualquer custo os decotes e também as saias curtas. É claro que ocorreu uma enxurrada, né, de reclamações contra a universidade, eles tiraram o texto do ar, mas a polêmica já estava armada, Edgar, se as universidades devem ou não dar instruções para os seus alunos sobre como se portar nas festas de formatura. Sabe o que eu lembrei aqui? Não teve a Geise? Teve. Que teve aquela... Não era Exatamente. festa, era na... Enfim, Era uma aula. Ela tem que ser uma Ela embaixadora natural. da Queen's University, né, para explicar para eles como é que funciona. Não sei, acho meio besteira isso daí, não é por nada. Na festa de formatura ainda, deixa o povo se soltar. Eu acho... Bom, vocês sabem. Lembra da Kim Kardashian brasileira? Nem lembro mais o nome dela. Que foi lá, tirou as fotos, o marido, sei lá, foi ministro. O que era, Ellen? Você lembra o nome dessa moça? Eu não lembro. Fez as fotos, ela era meio Kim Kardashian. Ministro do Turismo. Eu Ministro acho do que vale a Turismo. pena se a pessoa se veste assim. Qual o problema? Não tem problema nenhum se tamanho de saia falasse de honestidade e competência. Mas, ó, a gente tá colocando para o ouvinte que nos acompanha pelo YouTube aqui um comparativo, né? De uma, digamos, um modelito Kim Kardashian Linda. e o modelito Grace Kelly. Também tá linda. Né? As duas lindas, mas a gente tá falando, acho que, de adequação aqui. Talvez seja o ponto principal dessa conversa aqui. Adequação de uma festa de formatura? Então, numa festa de formatura, me parece exagerada essa colocação. Agora, na Inglaterra e na Grã-Bretanha, de forma geral, muitas escolas, principalmente as tradicionais, o Ulisses pode confirmar isso, eles têm uniformes que são uniformes seculares, que estão naquela universidade desde a formação. Bom, mas dessa aí é um universidade. uniforme. Então, aqui, é isso aí, Edgar, aqui a criançada, quando vai pra escola, né, 7, 8 anos de idade, já vai pra escola de terno e gravata, né, de Tudo palitozinho, bem, mas, gente, gravatinha e tal, uniforme. mesmo em escola, até várias escolas públicas tem esse uniforme um pouco mais tradicional. E o que a universidade estava dizendo, né, a Queen's University de Belfast, era de que nas cerimônias
seria interessante manter um tom mais formal, né? Então até tem recomendação para homem também, na verdade, né? Tinha, porque eles tiraram o texto do ar depois que deu essa polêmica toda. Então eles falavam que os homens também têm que usar gravata. Falava até do nó, o Windsor JFK. O que tem a ver, gente? A questão é que vocês lembraram bem do episódio Geise Arruda, né? Quando o episódio Geise Arruda veio a público, muita gente ficou favorável aos estudantes da Unibanc que lincharam a Geise Arruda, porque disseram, aquilo não é roupa de ir pra faculdade. O que acontece, mas é um assunto desviado, gente? desvirtuar um assunto. Não é. A violência já é uma outra. Questão é justamente... Aí é que tá. A questão é essa. Eu não me sentiria bem vindo trabalhar ou indo pra faculdade com uma roupa como aquela. Ellen, é minha opção. Agora, eu tenho que ter liberdade de ter respeito de ir onde eu quiser, vestindo como eu me sinto bem. Se ela se sente bem daquela forma, ela tem que ser respeitada. Ela não tem por que ser agredida dessa maneira. Quando uma universidade vem a público e diz, olha, nas festas de formatura é melhor vocês serem mais Grace Kelly. Óbvio que cada ocasião pede um tipo de roupa, mas se eu me sinto bem estando mais desnuda, isso não dá margem para que me ataquem. E quando uma universidade faz isso, gente, o que está implícito aí é justamente essa questão. Quer dizer, não, você tem que se vestir dessa forma para ser recatada, para ser bela, para ter respeito, para se dar o respeito, que é uma expressão que a gente usa muito aqui no Brasil, né? Se dar o respeito é uma das expressões mais machistas e covardes que existem. Porque abre margem para eu dizer o seguinte, se você não se dá o respeito, eu não preciso te respeitar. Ulisses, vou colocar aqui uma questão, não sei se faz parte meio... Quando tem o chamado dress code, você recebe um convite... Existe isso. Por exemplo, black tie. Isso, você pode ser aquela pessoa smoking e longo. Sabia, né? Se alguém te mandar um convite para uma festa black tie... Homem vai de smoking, pode substituir por summer, se quiser, que é aquele smoking mais branco. E mulher é longo. A menos que você seja artista. Isso. Aí você vai como você só quiser. Que artista vai de tênis, não vai? Tênis. Kim Kardashian pega, vai de maiô. É assim. O pessoal é livre, não tá nem aí pra essas coisas. Essa história de dress code é bem forte aqui na Inglaterra, e o pessoal, pra tudo tem dress code aqui, né? Então, até pra vocês terem uma ideia, até festa da firma, normalmente o pessoal vai fim de ano, o pessoal vai de terno e gravata, tem gente que aparece de black tie, é meio peculiar aqui da Inglaterra mesmo. O que a universidade estava falando era o seguinte, que pra eles é um equívoco as mulheres e os homens tratarem a cerimônia, né, de formatura como uma balada, e vestido como se estivesse indo pra balada. Então, por isso que eles gostariam que tivesse um tom mais formal, mas é o que a Ellen falou, né? Cada um vai do jeito que se sentir mais confortável para cada ocasião. Teve até uma discussão sobre guerra de classes, dizendo que as universidades estavam querendo manter uma postura elitista. Que é muito forte deixar... aí, né, Ulisses? A gente sabe que a questão da mobilidade social ainda é uma questão muito forte na Inglaterra. A gente está falando de um contexto cultural, histórico, em que isso é muito forte. Então, vir à tona esse debate aí é natural, né? Sim, exatamente, porque é o que eles estavam falando aqui, né? Falar que a mulher tem que ser mais Grace Kelly é que ela tem que almejar uma postura mais de família real, né? Mais de rainha. Exatamente. E tudo mais, e de Kim Kardashian seria povão e que teoricamente seria ruim, embora a Kim Kardashian seja bilionária, né? Milionária, mas enfim, a imagem que ela transmite para as pessoas da universidade seria essa de algo mais popularesco, vamos dizer. Ô Ulisses, uma questão fantasiosa e hipotética para você. Se pudesse levar só uma das duas para uma ilha deserta, qual que você levaria? Olha, é difícil, hein, cara? Você me colocou numa roubada agora, mas eu vou de Grace Kelly porque eu acho que ia ser mais legal pra conversar, talvez, será? Sensacional. Conservador! Sensacional. Tenho minhas dúvidas. Machista! Né? Sensacional. Mas talvez o grande erro da universidade aí tenha sido realmente fazer essa comparação Grace Kelly e Kim Kardashian. Eu não vejo problema nenhum na universidade sugerir a roupa para que os alunos vão até a universidade. É apenas uma sugestão. Sim. Se você quer acatar ou não, aí vai do problema do aluno. E quando você coloca a comparação, acaba dando essa margem. Sobretudo para isso que o Ulisses... A gente é uma formalidade, apenas o que o Ulisses está colocando aqui, que é super importante, é só assim, quando a gente surge ali a questão dos estudos culturais, né, em Birmingham, né, que você começa a estudar a classe trabalhadora dos Estados Unidos, começa a se evidenciar uma série de questões que é essa separação de classes super... Aliás, tem um
musical muito bacana sobre isso, como a Billy Elliot, não é? Billy Elliot. Billy Elliot é demais. Ele quer fazer balé, um menininho que quer fazer balé. E assim, que você retrata muito bem o que é essa classe. Estamos indo longe. Mas, gente, assim, a questão não é bobagem. Eu acho que é uma questão que dá margem para uma discussão que é séria. De jeito nenhum. Você tá falando de uma questão seguinte, que você tem um acirramento de classes muito forte no Reino Unido, né? Há uma disputa de classes muito forte. Pode falar. Porque tem o seguinte, a gente tem que pensar que a Inglaterra, por exemplo, não é igual aos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos existe aquela metáfora, não sei se é verdade ou não, mas pelo menos existe aquela ideia de que se você trabalhar duro, você vai ganhar dinheiro, vai alcançar uma posição alta na sociedade, beleza, venceu. É o que se vende aí no Brasil também, embora a gente saiba que na prática não é assim que funciona. Mas enfim, aqui na Inglaterra não, o sujeito, se ele nasceu numa classe baixa, por mais que ele ganhe dinheiro, ele nunca vai fazer parte da alta sociedade. Ele então é isso que a Ellen tá falando, e a discussão de que essa postura elitista da universidade em relação, que seria elitista da universidade em relação aos trajes das mulheres e tal. Essa festa quando vai rolar ou já rolou, Ulisses? Não, é pra próxima festa de formatura que tiver, Edgar. Então você já sabe que se você for convidado, por favor, apareça de terno. E nó Windsor é o que eles pedem ainda, hein? Ó, eu, numa boa, vocês vão falar que eu sou careta, mas eu acho que assim, adequação é a palavra que você tem que perseguir nesse caso, em qualquer lugar que você vá. Claro. Se você tá adequado, se você tá se sentindo bem como você tá e tá adequado ao lugar que você tá frequentando, tá tudo certo. Agora, como disse, os códigos, né, pra se vestir ali, eles existem. São sugestões, não que a pessoa deva seguir aquilo à risca. Eu acho mais que é uma discussão que pode ser levada a fundo e de uma maneira séria pra questão escolar, por exemplo, a questão dos uniformes da escola, né? Que aí já é uma outra discussão que daí já dá mais pano pra manga também e interfere nesse ponto que a Ellen trouxe da liberdade de cada um, de se sentir bem como está vestindo e tal, e de não ser discriminado por isso. Ulisses, obrigado pelas informações e você tá como você tá vestido agora, Ulisses? Pijama, fala a verdade. Eu tô de camisa e calça, normal, velho, nem nada de muito extravagante. Posta a foto no Twitter que a gente vai te julgar agora. É isso. Seria o sport casual, assim? Não é sport casual, não, é trabalhando de casa. Que roupa que você usa pra trabalhar de casa? É a roupa que eu tô usando agora. Valeu, Ulisses, obrigado, um abraço. Valeu, Edgar. Rapidinho, só pra não passar batido, porque a série Sherlock da BBC, que é muito famosa no mundo todo, né? Eles anunciaram hoje que a quarta temporada, provavelmente a última, vai começar no dia 1º de janeiro, aqui na Inglaterra, de 2016, e tá tão aguardada, né? O Benedict Cumberbatch, que é o protagonista da série, tão aguardada que vai passar até o capítulo final, são só 3 capítulos. O capítulo final vai passar nas principais redes de cinema aqui na Inglaterra. Vamos fazer uma festona no Reino Unido para encerrar essa quarta temporada do Sherlock. É claro que o pessoal, não sei quando vai passar no Brasil, mas o pessoal sempre dá um jeito de ver antes na internet, né, Edgar? Boa. Valeu, Ulisses. Valeu, um abração, até mais. Abraço. Nada, é demais essa série, gente. Cada episódio com mais de 1 hora de duração são pequenos filmes, por isso poucos episódios, apenas 3. Boa. Quem dá a hora certa pra gente agora é nosso amigo Silvio Santos. Olha só, daqui a pouco eu vou falar da minha exposição. 10h52, horário de Brasília. A Porta da Esperança, gente. Eu amava. Vamos abrir. Não, peraí. Show do milhão. Peraí. Dos jurados, show de calor. Peraí, deixa eu falar. Agora eu me lembrei. Aquele que você rodava um peãozão e ficava aquela música assim, ó. Era o Tentação. Não lembro agora, vamos pedir pros nossos ouvintes. Tinha um roletrando, será que é esse? Não. Foi antes do roletrando, cara. É um peãozão, assim. Na verdade não era um peão, era um negócio sextavado, assim. Vamos pedir pros nossos ouvintes mandar aqui no Twitter, a gente já fala daqui a pouco. Mas Silvio Santos ontem comemorou 86 anos, a gente falou aqui, né, Edgar? E aí ele passou a parte da manhã lá na exposição sobre a vida dele mesmo, né? Lá no MIS. Uhum. Uma exposição muito bacana que reúne áudios, vídeos, imagens, documentos históricos aí da vida do Silvio Santos, que é realmente o maior comunicador da história da televisão brasileira, sem dúvida, né? Ele chegou acompanhado pela mulher, né, a Iris Abravanel, as filhas, a Daniela, a Rebeca, a Renata e a Cíntia, e também do seu principal companheiro, né, o Jassa, o cabeleireiro, também estava lá com ele. O Jassa, que é responsável por contratar algumas pessoas até no SBT, faz esse meio de campo aí. E, obviamente, o Silvio foi recebido
com muita festa pelos funcionários. Lembrando que o MIS não abre de segunda-feira, mas ontem foi feita toda ali uma mobilização, porque o Silvio Santos iria lá, o coordenador do MIS, o André Sturm, também foi para lá, e os funcionários receberam o Silvio com uma salva de palmas, depois cantaram parabéns pro Silvio, que ficou muito emocionado, viu, Edgar, de ver tantos arquivos, de ver toda a história dele. Ele falou que não imaginava que eles iam reunir tantas coisas assim nessa exposição. E até o governador Geraldo Alckmin estava lá. O governador Geraldo Alckmin também tem um trecho foi aqui, na vamos exposição. Ver. Esse é o momento que ele chega. É muito carinho, né, Silvio? Você... As pessoas... vamos ouvir. Agradeço a homenagem, agradeço os votos de parabéns. Espero que vocês tenham a mesma felicidade que eu tenho tido nesses 86 anos que eu comemoro hoje. A minha vida foi muito agradável e eu espero que vocês também tenham toda a sorte que vocês merecem, muita felicidade, muita saúde e que cada um de vocês receba o presente que deseja do Papai Noel. Parece que ele tá no auditório, né? Sempre, deve ser todo dia assim. Mas ele é assim, né? E muito bacana ver o Silvio com 86 anos, com essa disposição, apresentando o programa dele ali todos os domingos. É um programa que tem muitas horas de duração, exige muito tempo dele de gravação. Então é bem legal. Ele ficou 1 hora nessa exposição, mas ele disse que, pra você que quer conhecer realmente tudo que tem ali, você tem que ficar pelo menos umas 4 horas. O que ele mais gostou foi um áudio dele com o Manuel da Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, né, falando sobre negociações ali na fundação do SBT. Também ficou surpreendido porque acharam um filme dele, que é um filme que ele mais gostou de assistir. Você sabe qual que é esse filme, Edgar? Não. Qual é? Always in My Heart. Always in My Heart. My Heart. Isso. Né? Sempre no meu coração, guardado com carinho. O cara dança mal, fala mal inglês, imita mal. Aí é o ele desafiou. Ele desafiou a exposição do MIS achar esse filme. Eles acharam, presentearam o Silvio com o filme, presentearam o Silvio com um DVD também de todos os depoimentos que eles conseguiram para esta exposição. Muito bacana, Edgar. Então tem todos os cenários ali de alguns programas históricos dele recriados. Quem puder conferir, a exposição vai até março no MIS. Boa, Vini. Então, o Silvio Santos, merecida homenagem. Sim. Você pode acompanhar toda a trajetória dele através dos cenários, através dos programas que ele fez, das pessoas que passaram pela SBT, dos nomes históricos que passaram pela emissora no MIS, no Museu da Imagem do Som em São Paulo. Exatamente, 8.000 pessoas já foram até domingo. Boa. Chegou o momento da nossa boa notícia de hoje e falando em cinema, falando em curta-metragem, sempre Paulinha traz às quintas-feiras aqui as estreias, comenta os lançamentos. Eu tenho que falar da 5ª edição do Festival Curta Brasília, que vai apresentar 100 filmes nacionais e estrangeiros. Tudo isso acontecendo na capital federal a partir de quinta-feira, dia 15, até o dia 18 de dezembro. O local será o tradicional Cine Brasília, como espaço aí oferecido para difundir, dar visibilidade e criar público para a produção de curta-metragens, né? Esse ano são várias as produções que tem à frente diretoras, mulheres, né? Apresentando suas produções. São mais de 10 curtas, vários videoclipes, além de uma homenagem especial nessa edição a uma das maiores cineastas brasileiras, a Ana Mui Laerte. Tem toda a programação, você pode entrar no site, aliás, no Só Notícia Boa, de onde eu tô tirando essa informação, e esse festival acontece, como disse, então, do dia 15 ao dia 18 de dezembro no Cine Brasília. E o melhor, hein? A entrada é gratuita, você não paga nada. Aí a boa notícia de hoje. Com os cartões de... Seguindo com o Morning Show dessa terça-feira, 13 de dezembro, aniversário, né? O dia, né, em que nasceu Luiz Gonzaga, o velho Lua, né? O rei do forró no Brasil, grande sanfoneiro, né? Patrimônio nacional, Luiz Gonzaga. E a gente tá convidando os ouvintes do Morning pra mandarem uma aí, né? Soltarem a voz, soltarem o gogó no ritmo do forró. Vai ter? Tem várias aqui. Tem vídeo também, né? Daqui a pouco vamos ver um vídeo. Vamos soltar aqui uma que o Zé mandou pra gente. O Zé. Deixa eu ver se o Zé é bom de forró. Zé do forró.
Bom dia, pessoal do Morning. Aqui é o Zé. Eu tô mandando aqui o meu forró. Ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho na boutique dela. É uma nova versão, né? Ô, pessoal, um abraço aí pra Eli Brown, viu? Eli Brown. Eita, povo, porra, eita. Olha, ele tentou imitar o Luiz Um Gonzaga. abraço. Com a música do Genival Lacerda. Oi, pessoal, eu vou gravar meu áudio, mas não vou nem dizer meu nome pra não passar vergonha. Tá. Vamos lá, lá vai o meu forrozinho de Luiz. De Luiz. Quando eu voltei lá pro sertão e quis zombar de Januário com meu fole prateado, só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como um nego empareado. Mas antes de fazer bonito de passagem por granizo, foram logo me dizendo: de Taboca Rancharia, de Salgueira Bodocó, Januário é o maior, é o maior. E foi aí que me falou meio zangado, véi Jacó: Luiz, respeita Januário. Tô numa boa, tô aqui de novo. Do Morning Show, hoje eu não me movo. Fala manso. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Universitário. Tô numa boa, tô ficando esperto. Tem Edgar, tem Paulinho e Ellen. E tem o Vini que é pra imitar. Valeu, galera do Morning Show. Aqui é Edevaldo Favato de Vitória, Espírito Santo. Um beijo pra vocês aí. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz. Ganhar a camiseta do Morning Show e a caneca que tanto gostei. A Paulinha e o Edgar e o Vini vão me escolher, eu sei. Viva Gonzagão, viva o forró. Valeu, beijo. Canta bem. Morning Show, Daniel Ferraz de Guarulhos. Caras apelam, hein, Ed? Isso aí, né? Mas ele mandou bem, né? Adorei essa. Foi ótima. Lembrou de um classicão, né? Foi ótimo. Parabéns. Você tá demais. Acabou e o vídeo. Tem um vídeo também. Cadê a pessoa? Se tocar sanfona, leva. Sanfona? Vamos ver. Solta aí, Bruno. Já era, levou. É um trucker. Acabou! Né? Cara, é impressionante como a Ed Mota toca tudo que é instrumento, né? É um trucker, gente, né? É um foi trucker. demais. Você virou um caminhoneirão, babu, mandando a sanfona do filho mais novo. Tem um tempo pra gente pensar ainda, refletir sobre essas. E aí, essas nossa participações. hashtag aí? As Nossa pessoas hashtag está muito boa. A gente tá usando uma hashtag hoje, não tô na lista do Odebrecht, mas na do SPC tem muita gente aqui. Eu falando amei que tá. Então, SPC e Serasa em compensação. Olha, com quase 13 milhões de desempregados, imagina aí a lista de inadimplentes no país, né? Você pode continuar participando. E o pessoal aqui lembrou pelo do programa. Oi? O pessoal lembrou do programa. Boa, Silvio. O do peão, olha lá. É o peãozão. peão da casa própria. Isso, eu lembro. Foi do baú da felicidade. Suspense, Hitchcock. Enquanto era quase um Hitchcock. É inspirado nisso, eu tenho certeza. Vamos lá, saiu a lista dos indicados ao Globo de Ouro. Nada melhor para o comentário de Paulinha, né? O que você destaca pra gente aí, Paulinha? Olha, é aquela lista impossível, né? De muitas coisas. Mesmo porque é de Globo de Ouro. A gente falou do Critics' Choice ontem, né? Mas no Globo de Ouro a gente tem uma divisão entre comédia musical e drama, o que acaba incluindo muito mais filmes e muito mais gente na premiação. Sim. Porque aí você tem os coadjuvantes, os atores, divididos todos em comédia musical e drama. O que acontece, a gente teve o filme La La Land ontem, um filme musical do mesmo cara que fez Whiplash, lembra que eu contei aqui pra vocês? Sim. A Emma Stone protagonizando junto com o Ryan Gosling. Esse filme é uma comédia musical. Então essa categoria, muito provavelmente, está comprometida com esse filme, né? Que já foi tão adorado pelo Critics' Choice, é um filme que todo mundo está gostando muito, já automaticamente ficou ali entre os favoritos para o Oscar, por ser premiado. Então, a categoria comédia musical, muito provavelmente vai ser dominada por La La Land, que vai bater de frente com Deadpool, que acabou conseguindo prêmios no Critics' Choice, mas que dessa vez vai bater com esse outro filme que muito provavelmente vai deixar Deadpool aí sem prêmio, a não ser o de melhor ator, que aí eu acho que tem chance de levar.
Agora, na categoria drama, a gente teve a inclusão de alguns outros filmes, Ed, concorrendo como melhor filme de drama. Filmes interessantes, por exemplo, Até o Último Homem, que é um filme dirigido pelo Mel Gibson e que tem aquele ator, o Andrew Garfield, que já até fez o Homem-Aranha, vivendo um soldado do exército. É uma história real, que chamava Desmond T. Doss. Esse cara, na Segunda Guerra Mundial, ele se recusou a pegar em armas para lutar, né? Ele era um médico, ele salvou muita gente, 75 homens, acabou condecorado e reconhecido como o primeiro opositor consciente da história norte-americana. Então é uma história real com direção de Mel Gibson. A gente tem um outro filme que a gente nunca comentou também por aqui, são todos filmes inéditos, né, Ed? Esse, por exemplo, só chega no Brasil em 26 de janeiro, só no ano que vem. Tem um outro filme que chama A Qualquer Custo, que tem no elenco o Jeff Bridges, o Chris Pine e o Ben Foster. Um filme que chega em 5 de janeiro aqui no Brasil, que traz a história de 2 irmãos. Um é ex-presidiário e um é um pai divorciado com 2 filhos. E eles estão meio mal de grana, assim, moram ali no Texas, e aí eles decidem fazer um plano, que é o seguinte: eles vão roubar um banco pra melhorar de vida, assim, restabelecer a grana. Assim, né? Eles têm essa brilhante ideia. Só vai ter um problema lá que vai ter um delegado que vai querer pegar no pé deles. A gente tem um outro filme que esse trailer me impactou demais, Ed. E eu tô esperando a estreia só em fevereiro no Brasil, então ainda demora. Chama Lion, Uma Jornada pra Casa. Também é um filme baseado numa história real de um moleque indiano, Ed, de 5 anos de idade, que se perde do irmão numa estação de trem em Calcutá. E ele fica um putz tempo sozinho, meio perdido ali naquele trem, fora do trem, tentando, enfim, sei lá, encontrar o irmão ou se virar. Ele acaba adotado por uma família australiana, só que ele fica meio trauma, né? Mesmo aos 25 anos, ele, enfim, lida com aquilo o tempo inteiro, tem lembranças do que aconteceu com ele, saudades da família dele que ele lembra um pouco, e aí ele vai numa jornada para encontrar a família biológica. Nesse elenco, a gente tem a Rooney Mara, a Nicole Kidman e o Dave Patel. Então foi um dos trailers de drama aqui que mais me impactou. E a gente tem o Manchester à beira-mar, que já venceu ali no Critics' Choice também, com o melhor ator, que é o Casey Affleck, o irmão do Ben Affleck, com a história de um tio que vai ter que decidir se ele vai ficar com o sobrinho, assim, depois da morte do irmão. Esse filme chegando ao Brasil em 12 de janeiro. E o Moonlight, lembra? Produtora do Brad Pitt, filme independente, a história de um garoto negro em Miami, na periferia de Miami, trazendo ali a infância, a adolescência, a vida adulta, enfrentando problemas com violência, drogas e com o descobrimento da homossexualidade dentro aí dessa comunidade em Miami. Moonlight, então, também com indicação. Aí a gente vai ter, né, melhor diretor, que vão mais ou menos para os mesmos caras, o cara de La La Land, o Mel Gibson, o Barry Jenkins, que é de Moonlight, o cara que dirigiu Manchester à beira-mar, o Kenneth Logan, e aí a gente tem também o Tom Ford, de Animais Noturnos. É um filme muito interessante, também gostei bastante desse trailer, do mesmo diretor de Direito de Amar, e que, enfim, olha, é muito trailer. Eu recomendo que vocês vão até o meu blog pra assistir, pra ir se decidindo, entendeu? No Globo de Ouro a gente também tem premiação pra televisão. E é óbvio que a gente tem ali Game of Thrones com muitas premiações, mas já novidades entrando. Westworld da HBO, indicação de melhor atriz, assim como no Critics, indicação de melhor coadjuvante. The Crown também concorrendo ali com o cara que fez o Winston Churchill como melhor coadjuvante, sendo um dos favoritos porque é muito bom mesmo. A série The Night Of também da HBO emplacou o John Turturro com... tá incrível nessa série The Night Off e até mereceria também ganhar prêmio. É uma infinidade aí de indicações, se você quiser conferir, tá tudo no meu blog com trailer, explicações, quem já ganhou o quê no Emmy ou ganhou também no Critics. E aí a gente vai fazendo todo esse balanço pra finalmente algum dia a gente descobrir quem ganhou o Oscar. Será que é isso, Ed? Ou será que prêmio nem importa? A gente só tem que ver tudo porque a gente é louco. É um reconhecimento, pô. É um reconhecimento. Sempre é um reconhecimento. O mais importante é você seguir o teu ofício sem pensar nele, né? Se vier, ok, é uma consequência de um trabalho. E é 8 de janeiro a entrega, tá? Do Globo de Ouro, com Jimmy Fallon apresentando. Infelizmente, alguns filmes só vão estrear no Brasil depois do Globo de Ouro, que é um saco, porque a gente não pode assistir pra julgar. Eu vou deixar você seguir adiante agora. Você sempre traz assuntos maravilhosos pra gente aqui no Morning Show. Eu vou deixar que você siga agora falando do que todo mundo almeja com a chegada do verão,
né? As férias estão aí, né? Hã? Viagem, turismo. Ai, gente, sabe o que eu fico pensando? Vai. Uma vez, faz tempo isso, eu fui pra Costa do Sauípe. Sabe? Você já ouviu falar, com certeza, claro, desse destino. Litoral baiano ali. E hoje a gente vai conversar com o Gustavo Silos, que é diretor de marketing e venda da Costa do Sauípe. E ele vai contar pra gente como é que tá tudo por lá. Gustavo, bom dia. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Conta pra gente que pacotes tem super legais aí na Costa do Sauípe. Bom, vamos começar lembrando que Costa do Sauípe não é um resort, gente. A gente teve um upgrade aí na vida e Costa do Sauípe hoje é considerado um destino de férias. Vocês imaginarem, são 10 quilômetros quadrados de área. Tem mais natureza do que prédio, graças a Deus, naquele lugar. O que é a grande bacana dessa história toda é que você tem espaço para praia, você tem espaço para surf, para curtir uma piscina natural, você tem mais de 20 piscinas, você tem opções de hospedagem que são na vila, no resort all inclusive, no nosso premium, que tem atendimento exclusivo. E tudo isso dentro de um ar todo baiano, dentro da natureza, literalmente, gente. Fica entre lagoas, entre dunas, é um lugar fantástico. Que bom que você já esteve lá, viu? Ah, eu tive. Eu tava na época que estavam plantando aí toda essa mata maravilhosa. Agora, Gustavo, o que é esse Sauípe Premium Exclusive? Chique. Menina, isso, vou hein? te falar. Ali é um oásis. Ali é para quem está afim de ter um pouco mais de sossego, um pouquinho mais de paz, quer ficar num lugar mais tranquilo, na hora que quiser, porque funciona assim. O Sauípe Premium, ele é dentro de uma unidade nova, dentro de um prédio, que fica cercado por ali, por coqueiros, por árvores, e que tem a seguinte característica: quem está hospedado no Sauípe Premium pode circular por todo o resort e consumir em todo o resort sem nenhuma restrição. Nossa. Quem tá fora, quem tá lá nos resorts, nas pousadas, não pode entrar no espaço do Sauípe Premium, mas quem tá lá no Premium pode curtir tudo isso e ainda ter acesso a um cardápio de vinho, de uísque, a comidas especiais, a serviço exclusivo com atendimento de garçons na piscina, tudo e também no sistema tudo incluído. O Gustavo, tem uma parceria especial com a To Go Travel? Olha, a gente tem, eles são grandes parceiros nossos. A gente fez através do site deles, a gente tem promoções de pacotes exclusivas com saídas ainda previstas para esse final de ano. E olha, e é de todo tamanho. Nem essa história de você ter que ficar só 7 noites, eu sou obrigado a ficar 5 noites, não tem. A gente tem flexibilidade, a partir de 2 noites só tem lugar lá no To Go Travel. Quem tiver disposição, quem tiver a fim de conhecer Sauípe, o momento é agora. E ainda tem, hein? Agora pro fim do ano, um monte de pacote? Tem sim. Quem entrar lá no site da To Go Travel pode olhar as melhores opções, porque eles estão dando com o voo também. E o que é mais difícil nessa época do ano, o pessoal fica meio cabreiro e fala, vou pagar muito caro no preço da passagem. E a nossa parceria com a To Go propicia isso. Eles entram montando o pacote do aéreo e a gente entra com a hospedagem, naquele lugar fantástico. Ai, gente, vocês já sabem, né, que eu já quero ir. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço vocês. Gente, não deixem de conhecer a Costa do Sauípe. Ó, e tudo lá pela To Go Travel. Amei, tô indo. Tchau, gente. Beijo pra vocês. Agora quem dá a hora certa pra gente é o Bolsa Progressista, que faz tempo que não vem aqui no programa comentar, fazer aí, né, os seus comentários, né? Eu tava meio sumido. Tava viajando também. O que aconteceu, Bolsa? Tava viajando. Ah, tava curtindo uma praia? Eu gosto. Você dá bem com a aposentadoria dos milicos, né? Hã? Agora, 11h21, horário de Brasília. Vamos lá, Morning Show na reta final dessa terça-feira. Vamos falar a respeito do zagueiro Neto, o último a se recuperar, né? Ainda sob os cuidados dos médicos na Colômbia. Ele, obviamente, um dos sobreviventes da queda do avião que transportava toda a delegação, Vini. Isso. E ontem ele soube da tragédia. Lembra que 13 dias depois. O final da semana passada, a gente comentou aqui no programa que, sob orientação das psicólogas no hospital onde está recebendo os cuidados, o Neto, a orientação para os médicos era não informá-lo, né, sobre o que tinha acontecido. Ele apresentava ainda uma confusão de memória ali, perguntando sobre o jogo, tudo, mas chegou o momento de contarem para ele a verdade, né? Os médicos ainda não queriam, mas como ele já está retomando cada vez mais a consciência e fazia muitas perguntas sobre o que tinha acontecido, por que ele estava com tantas lesões, aí houve uma reunião médica junto com a família também do jogador e chegaram à conclusão de que deveriam ter contado. Então reuniu ali o médico, né, que é o Carlos Mendonça, mais uma psicóloga,
E aí o Carlos disse que, obviamente, ele ficou muito emocionado, né? Perguntou de todos os companheiros de clube dele, mas que ele acabou entendendo, ele é um cara muito forte, né? E tá cada vez mais estável, né? O estado de saúde dele. Que eu achei incrível, Vini, que ele sonhou com isso, né? Ele contou, um dia antes, né? Sonhou, falou pra mulher que tava com receio da viagem, comentou com ela sobre isso. Incrível, né? A mulher revelou isso mesmo. Impressionante. E ainda não se sabe quando que ele retorna ao Brasil, né? Hoje retornou já o Jackson Follmann, né? O goleiro reserva. O goleiro reserva da Chapecoense pousou no início da madrugada no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele que vai passar por uma nova cirurgia, uma cirurgia delicada para corrigir aí uma fratura na coluna cervical em uma das vértebras. Ele disse que encontrou com o Neto antes de sair do hospital lá na Colômbia, que o Neto falou, olha, valorize a sua vida, né? Porque o que aconteceu com a gente realmente é um milagre, né? E os outros dois, os outros dois brasileiros, né? O Rafael Renzel, que é lateral, e o Renzel é o jornalista. Perdão, é o jornalista, e o Alan Ruschel, que é o lateral, retornam hoje ao Brasil, Edgar. Ô Vini, vamos ainda no campo do futebol. Seria o campo do futebol ou do pugilismo? Não sei. Vamos encerrar o programa de hoje. Essa aqui. Foi... Caramba, falando da troca de afagos. Que o rebaixamento não faz, hein, Edgar? Pois é, a crise no Inter, né? Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E sobrou para o jornalista Júlio Ribeiro, é isso? É isso, lá no programa Cadeira Cativa da Ubra TV, o convidado de ontem era um ex-presidente do Internacional, Fernando Miranda. Olha aqui, ó, vamos ter um fez áudio. Isso aí, olha Edgar. Aqui, tem um vídeo e um áudio. Caramba, meu, ele deu um soco no cara. Um soco e acertou em cheio, né, a cara ali do comentarista. Peraí, vamos ouvir. Com 40 minutos dizendo eu. A história do Internacional ficou resolvida Que isso, cara. Nunca bata no homem de óculos. Gente do céu, pobrezinho. Nunca bata em ninguém se der, inclusive quando estiverem filmando na TV, evite, começou aquela troca de ofensas, legal, né? Gente, pior que tá babaca. mediando ali é o Luiz Carlos Ré, que eu conheço, o mediador. Não sei como é que não entrou na briga ali no meio. Tentou separar. O coitado tentou separar, levou um supapo também, escorregou, caiu. Essa hora sobra pra todo mundo, né? Meu... Gente, mas é um reflexo da baixaria, né? Porque não basta você cair pra Série B, que todo mundo diz, tá, faz parte, né? Pô, faz parte. Você é um time grande, você tá sujeito a cair. Agora, fazer essa baixaria é realmente já não basta os atuais dirigentes do Internacional que têm passado vergonha, né? Com as declarações infelizes, né? Vai o ex-presidente do Inter e faz esse papelão. Gente do céu. Acho que quem tá apartando ali, o Hernani Campelo, é o jornalista que tá no meio tentando apartar os dois e ele é miudinho, acabou apanhando junto ali, gente. Essas coisas acontecem onde o fanatismo, né, domina e, enfim, quer dizer, fanatismo, ainda mais nesse caso do futebol, imagina, briga, ofensa, agressão física. É o fim dos tempos, desculpa. Bom, tem mais agora, um parênteses. Aí esses caras vêm aí querer pedir pra torcida não brigar. Né? Então, aí, briguem nas arquibancadas, porque as famílias precisam ir ao estádio. Peraí, né? Tá saindo na mão pra discutir que ignorância, né? Sei lá. Agora uma notícia positiva do futebol, acabou de ser anunciado agora que o Palmeiras realmente fechou com a Esporte Interativo de 2019 a 2024. O Palmeiras estará com a Esporte Interativo e não mais com os canais fechados da Globo. Então, uma mudança aí porque é um time muito grande, atual campeão. Num modelo comercial que já vinha de tempos, hein? Importante isso. Vamos pro ganhador, enquanto o Silvio e o Faustão decidem quem leva o prêmio do Morning Show hoje. A gente vai fechando essa edição do Morning de terça-feira. Paulinha, considerações finais. Obrigado aos tuiteiros que interagiram com a nossa hashtag. Tem muita gente também no chat, Marlone Moraes, Leonardo, César Alexandrino, Renatinha, pessoas maravilhosas desse chat também aqui na hashtag não tô na lista da Odebrecht. No Twitter, Paulo, eu acabo de ver aqui que hoje tem a final do Masterchef, né, Edgar? Tem, hoje à noite. E a Daisy, que tá na final, acabou de se oferecer pra vir aqui no programa.
Mandou Sério? Ai, super vale. Se você entrar no site, você vai ver. Super vale aí, viu? Eu quero a Daisy aqui, porque inclusive eu torço por ela. Daisy, tô com você essa noite. Mas depois de tudo que ela passou. Eu entrei até pra ver se era fake, mas não é. Tem mais de 23 mil seguidores, deve ser ela mesmo. Pode preparar um guisado aí pra gente, né? Vai estar... Opa, vem mais, traz a quentinha. Perto do almoço, a gente termina o programa com fome, né? Vini, vamos lá, ganhador. Edevaldo Favato, de Vitória, Espírito Santo, Edgar. Edevaldo Favato. Falado, você leva o Kit Morning Show. Obrigado a todo mundo que participou e interagiu com a gente em mais uma manhã aqui no Morning Show. Um beijo, Paulinha. Um beijo, Ellen. Beijo. Valeu, Vini. Valeu. O que teremos amanhã, Arcon? Não, tá bom. Surpresa. Você ouviu? Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.